Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25. O Café Corporativo é uma universidade em sua tela e a gente vem aqui não só ensinar, aprender, mas vem trazer uma série de personalidades, pessoas do mundo corporativo, gestores que têm uma quantidade ímpar de informações, de conhecimento, de ensinamentos para nos trazer. Hoje nós trouxemos o meu amigo pessoal, Fábio Martins. Fábio, que é um companheiro de longa data. Podemos dizer aí que nossa amizade é justa e perfeita, né? Exatamente, em ambas as colunas. Em ambas as colunas. Fábio, que é formado em Direito, pós-graduado em Sistemas de Saúde, trabalhou na saúde como técnico de enfermagem, depois trabalhou mais 2 anos no Resgate, né, Fábio? Fábio tem 10 anos de experiência como gerente de banco, 8 anos como professor e hoje ele trabalha já há 4 anos em consultoria e melhoria de gestão de área comercial. Fábio, você semana passada assistiu aqui o nosso Café Corporativo com o Solonei Silva. Sim. Conta pra mim, área comercial, mundo do esportivo, tem a ver? Tem tudo a ver. O ambiente é muito competitivo, as pessoas trabalham sob pressão a todo momento e a resposta tem que ser imediata. Então, às vezes, da mesma forma que um atleta coloca o pé na frente e outro, no mesmo instante, responde, no mundo corporativo eu acredito que seja da mesma forma. Quando a gente faz um curso, quando a gente se especializa, quando a gente busca uma melhoria pessoal, intelectual, né? A gente também está concorrendo a todo momento. Eu te chamei para vir para o Café Corporativo porque numa dessas nossas oportunidades de conversar, eu conheço tua capacidade, teu conteúdo, nós estávamos almoçando e a gente começou a bater um papo e esse papo fluiu, né? Ele foi desenvolvendo, nós chegamos a assuntos polêmicos, assuntos interessantes das nossas profissões. Eu queria te perguntar uma coisa, você um profissional que atuou aqui, estou lendo seu currículo, atuou em diversas áreas, saúde, banco, professor, área comercial. O que tudo isso te ensinou como pessoa, Fábio? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer, o meu começo como técnico em enfermagem se deu a uma preocupação que meus pais tinham em dar uma profissão, porque eu vim de família humilde, de um bairro muito simples em São Paulo, Capão Redondo, e tenho orgulho disso. Então, fiz um curso técnico em enfermagem, aproveitei essa profissão para estudar e fazer a faculdade de Direito. Terminando a faculdade de Direito, já ingressei com pós em gerenciamento de sistema de saúde e fui me aperfeiçoando. Tive uma oportunidade de ir para uma multinacional, na época, Lucent Technology, a maior do mundo na época em telecomunicações, e coordenar o SESMIT da Lucent, trabalhar com perícia, fiscalização, atuando dentro do ambulatório da área de enfermagem. O que aconteceu? Só através do estudo que eu pude me libertar. E alguém um dia pegou e falou assim, aquele menino tem uma veia ali comercial. Então, através do estudo, é que eu realmente consegui galgar os postos que eu sonhava ali, deixava dentro do que eu mais queria mesmo. E hoje eu também procuro, dessa mesma maneira, transmitir isso para as pessoas. Muito bom. Agora vamos lá. O assunto determinante mesmo que eu quero conversar contigo. Você falou que você veio do Capão Redondo. Você enfrentou dificuldades para ter uma ascensão na sociedade? Sim. Quais? Bom, infelizmente existe, hoje não, mas há muito tempo sempre existiu a questão do preconceito racial, né? E comigo não foi diferente. Mas por algum momento, alguns anos da minha vida, eu quis mascarar isso, eu quis deixar isso debaixo do tapete. E é aí que o negro sofre. É aí que qualquer pessoa sofre, seja ela alta, seja ela baixa, seja ela mais magra, né?
todos nós sofremos quando nós estamos à margem da sociedade, né? E eu estou falando à margem no sentido mais... de se marginalizar? Exatamente, da pessoa se marginalizar, e não da marginalização que está aí na boca do povo, como aquele que constitui ou comete algum ilícito criminal, né? Então, quando você se coloca à margem, você acaba não deixando aflorar o que você tem de bom. Isso não é legal. E isso interfere na autoestima da pessoa? Completamente, completamente. E aí a gente conversando, eu conheço o Fábio há muito tempo, mas eu não sabia, ele é fã, daqueles fãs nível máximo do samba de raiz, é isso? Sim, eu gosto muito. E o que o samba te ensinou? Por exemplo, você acredita que o negro ele teve uma ascensão através da música, através do esporte? Você acha que a gente pode associar isso? Sim, o negro teve e ainda tem como válvula de escape uma ascensão e mudança de status social através da música e do esporte, né? O que a gente não pode se pegar é achar que o negro é apenas isso. O negro é muito mais que isso, né? Como todo outro povo, né? A gente não pode deixar um rótulo, né? Ah, porque o amarelo é muito inteligente para cálculos, né? A gente não pode rotular, mas existe. Existe uma tendência, vamos dizer assim, seja comportamental ou até cultural mesmo, do asiático ter essa característica, né? Ele sempre explode nos vestibulares. E também a gente percebe que a maioria dos atletas de alto rendimento são negros, o negro tem uma habilidade muito grande para música. Será que isso mascara a habilidade intelectual que ele tem também? Eu não sei se mascara, acredito que até não mascare, mas você acaba lutando com o que você tem de ferramentas de mais fácil acesso, de uma especificidade melhor, né? Certa vez eu estava lendo um livro de uma autora que eu gosto muito, que é a Vânia Ferrari, inclusive já esteve aqui. Já 2 vezes. Né? E ela fala que em algum momento da vida todos nós somos especialistas em algum ponto. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, o que a gente procura? Uma ferramenta que nós somos especialistas. Então, aquele que tem uma aptidão física muito grande, ele cai para o esporte. Aquele que tem o dom, que é um pouco mais sensitivo, ele vai para a música. E dessa forma, as pessoas procuram se conduzir para o quê? Para buscar o que é melhor para eles. E essas aptidões talvez elas vieram em função das suas criações, dos ambientes onde eles viveram? Não tenho dúvida disso. O ambiente externo e interno, quando a gente fala em célula macro e micro, né? Microcélula e família, e macrocélula, sociedade, a rua da sua casa, a sua cidade, o seu estado, né? O seu país, isso influencia, sim. Tá, legal. Fábio, como que o negro ele pode ainda vencer essas barreiras que tem pela frente? Porque hoje nós temos estatísticas que mostram que ainda existe um determinado preconceito, acho que muito menos do que era antes, né? Mas ainda existe um determinado preconceito. Como é que nós podemos fazer? Você, por exemplo, você é a favor ou contra a política de cotas? Esse é um tema polêmico, tá? Mas aproveitando o gancho que você deu da questão das estatísticas, o Instituto Ethos, só para vocês terem uma ideia, fez uma pesquisa recente, 2015, e ele falou que negros que ocupam cargos em gerência correspondem a 6,3%. Quando a gente compara para uma mulher, está em 1,6%. Quando a gente leva isso para o âmbito executivo, 4,7%. Agora, para as mulheres, pasmem, 0,4%. Então, isso não é um problema só de raça, é um problema de cultura. Um problema social. Social. E eu acho que a gente tem que mudar como a gente pensa as coisas. E tirar e descaracterizar, tirar o peso da cor da pele. A cor da pele não influi em nada. Mas talvez o comportamento. Mas você não vai fugir da minha pergunta, não? Nós vamos para o intervalo agora e a gente volta com essa questão polêmica das cotas aí, que eu quero ver o que o Fabinho pensa. Até daqui a pouco.
Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. De volta aqui ao Café Corporativo com Fábio Martins. Fábio aqui nesse elegante terno preto, né? Preto não, é um cinza escuro. Você viu minha camisa que legal aqui? Exatamente. Isso aqui é Movit, esse fio aqui, colorido aqui. Isso aqui é coisa só do meu patrocinador. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre aquele assunto que você tentou fugir de mim. Você é a favor ou é contra a política de cotas? Desde que bem colocada, eu sou a favor, tá? Mas apenas levantando um dado, quando a gente fala do ingressante, né, aquele que vem, que está buscando o mercado de trabalho, seja ele trainee, ou estagiário, ou aprendiz, jovem aprendiz, o negro tem uma participação maior, ou seja, 57%. Quando a gente fala de trainees, 58%. Mas por quê? Porque ainda, infelizmente, o nível social exigido é pior, é um pouquinho mais inferior, perdão. Né? Mas quando a gente vem falar sobre cotas, tem que separar duas coisas. Uma é igualdade. Né? Todos, quando a gente fala em cota, a gente ouve as pessoas falando em igualdade. Ou seja, temos que dar as mesmas oportunidades para todos. E não tem que ser assim. Quando a gente busca uma justiça social, a palavra correta é equidade. Equidade é o que vai nortear a verdadeira justiça, que é para dar oportunidades diferentes àqueles que são diferentes. Já dizia Sócrates, né? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. E você acredita que a educação pode dar essa equidade? Por exemplo, o nosso país, infelizmente, ele não tem os investimentos em educação que nós gostaríamos que tivesse. E eu acredito que a educação ela pode mudar o mundo, não só a educação formal, ensino fundamental, médio, faculdade, mas a educação de um modo geral. Por isso que eu valorizo tanto a educação corporativa. Você acredita que a educação ela pode ascender o negro a ponto de, num determinado momento, ele ter o mesmo ponto de partida? Eu acredito que ela pode dar grandes ferramentas para que ele consiga realmente subir os degraus. Mas não é o fator mais decisivo. O fator mais decisivo, não só do negro, mas de todos aqueles que se sentem marginalizados, está dentro da mente. A prisão que vocês encontram está dentro da mente de vocês. Estava dentro da minha mente. Então é isso que a gente tem que procurar. Romper essas barreiras. Mas quando eu falo educação, eu tenho até um ponto que eu bato bastante, já falei isso aqui no Café Corporativo. Educação não é aprender matemática portuguesa, inglês. Educação é aprender a pensar. Educação é a pessoa poder tomar decisões, ser livre, não livre na questão física de você poder ir e vir, mas livre no sentido do livre pensamento, de você poder dar sua opinião, não falar o que pensa no sentido de agredir qualquer pessoa sendo até inconsequente, mas ser livre no sentido de poder realmente influenciar e se tem consistência esse seu pensamento, por que não fazer com que ele seja também o pensamento de outros que estão chegando, estão aprendendo? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz, Aguinaldo. Isso, infelizmente, é uma dificuldade que a maioria das pessoas encontram, que é conseguir pensar por si só. Meu pai me contava uma historinha, posso contar? Pode, rapidinho? Claro. Ele falava o seguinte, né? É uma história até um pouco dura, né? E às vezes tem até palavras assim de baixo calão. Vou procurar dar uma controlada, tá? Mas vou tentar ser tão espontâneo quanto a Vânia Ferrari. Tá? Então vamos lá. Um menino estava triste. Certo dia tinha um menino triste e passou um grande sábio por ele e falou assim: por que você chora? Aí ele falou assim: é que ficam me xingando e me ofendendo e falando que minha mãe é uma mulher da vida. Aí aquele mestre ouviu aquilo, olhou para aquela criança e falou assim: ok, você é filho da verdade. E eles, os seus algozes,
O que são? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O negro e qualquer pessoa, ele é filho da verdade. Ele não pode se esconder atrás do que ele é. E por mais que ele tenha ferramentas de estudo, se ele não se aceitar, ele não vai ser feliz. E não é só o negro, né? A pessoa que vem da periferia também, às vezes ela vem da periferia e ela tem vergonha de dizer onde ela mora, que ela pega um ônibus lotado, que no bairro dela não tem asfalto. E eu acho interessante que depois que o cara vence na vida, depois que ele se supera, que ele vira um executivo, que ele vira um profissional de alto nível, aí ele quer contar de onde ele veio, que é para mostrar a superação, né? Mas não precisamos ter essa vergonha de mostrar de onde nós viemos, não é verdade? Não mesmo. Agora, eu te pergunto uma coisa. Nós estávamos falando aqui no intervalo sobre um personagem muito interessante do samba antigo, Geraldo Filme, Pato N'Água. Esses caras, eles trouxeram o samba raiz para São Paulo e eles viveram muito preconceito, muita dificuldade. Você sabe contar essa história rapidinho? Acredito que tem pontos que você vai até contar melhor que eu. Mas Pato N'Água fizeram até um samba para ele, né? O Vai Vai fez um samba para ele, que conta a história dele. Você né? declamou esse samba? Exatamente, né? Silêncio, o bexiga está dormindo, ele foi, mas foi sorrindo, o apito veio quando amanheceu. Né? A notícia veio quando amanheceu. Ele foi um precursor do samba, das rodas de samba e das escolas de samba, e ele lutou contra o quê? Contra a desigualdade, num período que era completamente perseguido, né? E apesar de ser um negro alto, forte, né? E tem histórias dele, fotos inclusive, né? De algumas desavenças com a polícia militar na época, né? Briga. Mas ele era uma pessoa boa no seu propósito, mas que não se acovardava de quê? De defender o seu livre pensar. Porque, Aguinaldo, assim, você já percebeu, a primeira coisa que querem fazer é cercear a nossa voz. Sim. Qualquer nível social. No primeiro momento você pode pensar, mas não pode falar. Exatamente. E depois, esse cerceamento extrapola um grau um pouco mais alto, que atinge o coração. Que você passa a sentir que você é culpado por aquele problema. Ou seja, é o autopreconceito, aí você já começa a se culpar. Exatamente. E chega um ponto que isso vira o quê? Visceral. Está nas suas entranhas, você começa a transpirar isso. E é aí que a gente tem que cortar. E pensar o quê? Nas coisas boas. E sabe o que a única ferramenta para nos livrar disso? O estudo. O estudo, a educação. O estudo é a luz da vida. Não só tirar nota, né? Não é só tirar nota. Você ser um repetidor do que as pessoas falam ou disseram para você, não te ensina a pensar. Você tem que pensar fora da caixa. Né? O pensar fora... ideias. Ideias, é isso. Né? O pensar fora da caixa é você ter ideias. E acreditar nelas. O Fábio, ele tem uma característica que eu valorizo muito, que ele é uma pessoa extremamente espontânea. Onde ele vai, ele faz amizade, cumprimenta todo mundo, tem carisma, as pessoas gostam de conversar com ele, tem esse jeitão aí todo, né, espontâneo de ser, e isso te abre muitas portas. Em 30 segundos, dá um recado para aquela pessoa que está lá na câmera agora, que está lá do outro lado da câmera, se sentindo inferiorizado, se sentindo bloqueado, aquela pessoa que está com dificuldade de ser o que ela realmente gostaria de ser. E mais, Fabinho, aquela pessoa que por alguma razão ela se sinta inferior aos outros. Qual é o recado que você dá em 30 segundos? Bom, você tem direito de se sentir assim, mas a escolha de permanecer assim é só sua. Então, o que eu posso te fazer alegre seu coração, procure fazer uma atividade física, procure ler bons livros e estar rodeado de pessoas boas. Igual eu estou aqui com esses meus amigos que estão aqui, tanta gente que me recebeu bem, com tanto carinho e tanta alegria no coração. Eu não falei que ele é um cara extremamente carismático, ele já fez amizade com toda a equipe aqui, com certeza é um brother que a gente vai ter por muito tempo aí, vamos levar pro resto da vida, né? É isso. Fábio, aí. Obrigado por ter vindo aqui ao Café Corporativo, nós vamos lá pro Conde, Fábio vai comigo, vai conhecer um lugar fantástico também. Até lá!
Eu sou Aldo Caresia e hoje eu vou falar sobre convenção e regulamento interno. Convenção de um condomínio, onde estão previstos os direitos e os deveres de um condômino. Essa Constituição tem que estar registrada no cartório de registro de imóveis para oficializar a constituição deste condomínio. Regimento interno é aquele levado a uma Assembleia Geral e discutido e aprovado por maioria simples dos presentes. Até a semana que vem, com mais uma dica da Caresia Administradora. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais charmosa, mais rock and roll, mais legal aqui de Jundiaí. Agora com o Dino de volta, o Dino que tinha ficado um tempo aqui sem aparecer, estava acidentado. Hoje o Conde tem o Dino novamente. E a história do Dino é uma história muito legal, muito bonita. O dia que você vier aqui ao Conde, conte para ele, peça para ele te contar a história dele, a história de vida dele, como que ele se superou e como que ele chegou onde ele chegou. Mas falando em chegar aonde chegou, nós percebemos que muitas pessoas não vencem na vida não por falta de capacidade ou de condição intelectual, mas simplesmente porque elas não se lançam. A sociedade, de um modo geral, nos ensina a sermos simplesmente mais um. É aquilo que o Veríssimo falou lá no nosso programa número 11 ou 12, ser aquela vidinha mais ou menos, de ser simplesmente mais um, fazer o que todo mundo faz, não encher o saco, não dar problema. Porque todas as vezes que você tem um pouco mais de ambição, você incomoda uma série de pessoas, você tira o status quo da vida. E isso incomoda muita gente, mas se você não fizer isso, incomodado será você ou desconfortável será você. A ambição é fundamental para a nossa vida, a autoestima é fundamental para a nossa vida. Agora eu quero ensinar uma coisa para vocês, é um negócio que está realmente na minha convicção, no meu coração. Quem não tem vaidade, não tem como ter ambição. Quando eu falo em vaidade, não é aquela vaidade negativa, eu estou falando daquela vaidade positiva, daquele lance de você olhar para você próprio e você querer sempre melhorar, querer sempre ser melhor do que você nesse momento está vivendo. A vaidade no sentido de você embelezar a tua alma, embelezar a tua pessoa, não só a sua imagem física, mas embelezar a pessoa que tem aí dentro de você. Independente de qual é a sua classe social, de onde você veio, de qual o seu grau de instrução, de qual é a sua raça, o mais importante é você ter ambição, você ter autoestima e você ter uma vaidade lá no fundo da sua alma realmente, que te faça ser sempre uma pessoa melhor. Então, não deixe de se arrumar para sair de casa, não deixe de colocar um perfumezinho, não deixe de ter uma roupa bem passada, ela não precisa ter o maior status, essa roupa não precisa ter status, mas ela precisa ser cuidada. O barbear, sabe aquele negócio de você olhar para você e falar assim, deixa eu cuidar desse cara aí porque ele é bom. Não deixe que as pessoas te limitem. Uma vez eu escutei num filme A Procura da Felicidade, o pai falando para o filho, as pessoas não conseguem ser felizes, elas não conseguem ter sucesso e elas vão querer te convencer que você também não pode ter. Não acredite nisso. Então esse é o Mais Cafeína aqui no Conde. Siga o Café Corporativo pelas nossas redes sociais, se inscreva no nosso YouTube. O que nos remunera no YouTube são as pessoas inscritas, é a nossa audiência. Dê audiência que você está valorizando também aquilo tudo que nós fazemos aqui. Acesse www.cafecorporativo.com.br e nós voltamos a semana que vem aqui no Mais Cafeína e no Café Corporativo com um assunto muito interessante que vocês vão curtir, principalmente você que gosta de esporte e em especial de futebol. Nós vamos falar sobre a Copa do Mundo e sobre as leis que se modificam nesse período. Até lá! Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar.
Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.